O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Sobre a Mídia, o programa que debate a comunicação e o jornalismo no Paraná e no Brasil. O Sobre a Mídia é uma produção da UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu sou Mário Message Júnior, professor da UFPR e jornalista, e trago aqui na UFPR TV uma vez por semana um tema para a gente conversar na área de comunicação com os nossos comentaristas e convidados. Hoje o nosso tema é o jornalismo independente, o jornalismo que se faz sem depender de grandes anunciantes ou de grandes grupos econômicos. E para discutir esse tema aqui no estúdio comigo, está do meu lado direito o repórter fotográfico Joca Madruga, que também é editor do jornal independente Terra Sem Males. E à minha esquerda, o professor do Departamento de Comunicação Social da UFPR, Elson Faxina, também jornalista. Muito obrigado, Joca, pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco desse assunto que nos dias de hoje a gente precisa fomentar cada vez mais. Ok. E, Faxina, muito obrigado por você estar aqui de novo. De novo com você aqui, dessa vez recebendo um dos nossos ícones do jornalismo, mais independente, fotojornalismo. Obrigado pela presença conosco aqui. Gratidão. Joca, vamos começar a definir para a audiência o que significa fazer jornalismo independente? Fazer jornalismo independente é ao mesmo tempo prazeroso e trabalhoso, né? É o prazer de você realmente fazer o jornalismo na essência, de buscar as informações, de não ficar dependendo de, como você falou, né, de grandes corporações, mas você ter a liberdade de escrever aquilo que você acredita, né, buscando as fontes, buscando através das investigações, né, de fazer as reportagens e as fotoreportagens sem se preocupar que você vai ser tesourado, né, de alguma forma, né? Então, fazer jornalismo independente é você ter essa liberdade de você poder produzir de forma séria e responsável, né, as notícias que, na maioria das vezes, os grandes meios de comunicação não então, a abordagem veiculam. É jornalística. É jornalística. O Terra Sem Males não é um jornal que posiciona com opiniões, com posturas doutrinárias, é jornalismo, é investigação. É jornalismo, né? Nós já estamos na 5ª edição do jornal impresso, né? E temos também o nosso website, né? O terrasemmales.com.br, e todo o material que a gente produz é com fontes, né? A gente vai atrás, a gente viaja, se for preciso, a gente dá um jeito de conseguir as informações realmente sem dando um caráter assim de panfletário, né? É mais a gente fazendo jornalismo mesmo. Claro que nós temos uma posição política, nós temos a nossa posição que a gente acredita que o nosso trabalho é para fortalecer a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então nós temos esse lado. A gente não nega que a gente tenha Mas tirando isso, que é um posicionamento, o trabalho que vocês fazem segue preceitos jornalísticos de apuração de informação, checagem de informação. Exatamente. A área de cobertura, né? O que o Terra Sem Males cobre? Quais são os temas que ele cobre? Então, no jornal impresso, a gente trabalha com temas, né? A gente pega temas, por exemplo, a primeira edição do jornal foi sobre a questão da barragem da usina hidrelétrica de Belo Monte, né? Eu viajei para lá, fiquei 20 dias na região, produzi o material, reproduzimos o jornal. O último jornal, a 5ª edição agora, é sobre a questão da reforma agrária, né? Eu e a Paula, que é também, né, editora do projeto Terra Sem Males, nós fomos até Quedas do Iguaçu para saber o que realmente estava acontecendo por lá, né? E aí a gente
nós produzimos, então, o jornal sobre reforma agrária, mas já escrevemos também sobre educação, né, sobre Mariana, esse que você acabou de mostrar. Eu fiquei 21 dias em Mariana e região ali, cobrindo sobre esse crime ambiental, né, que é o maior crime ambiental do país. Então, a gente vai lá em busca da informação mesmo. A gente procura ir em loco, produzir a informação e, né, depois divulgar para os nossos leitores. Ô, Joca, deixa eu aproveitar, Mário. Então, vai lá. Você teve esses dois temas, você citou agora, esse da Samarco e esse aqui em Quedas do Iguaçu, recentemente, daquele episódio da morte de 2 trabalhadores lá. O que você encontrou lá? O que você noticiou que a grande mídia não noticiou? O que trouxe de diferente vocês que a grande mídia não trouxe? Em Mariana, uma coisa que chamou muito a atenção nossa foi que a grande mídia focou muito na cidade de Mariana, né? Então, ali em Bento Rodrigues e outros distritos ali próximos ali. E deixou um pouco de lado Barra Longa, que é um outro município vizinho que fica abaixo também da barragem que estourou. Barra Longa, para vocês terem uma ideia, a lama demorou para chegar em Barra Longa cerca de 11 horas. E ninguém foi avisado na cidade. 11 horas. 11 horas que a lama demorou para chegar na cidade. E todo mundo foi pego de surpresa. As pessoas foram pegas de surpresa, dormindo na sua casa. Pior do que em Mariana. Não foi pior porque... Em termos de volume, não. Agora, em termos de surpresa, de história, né? Porque lá porque podia ter sido prevenido, né? Em Barra Longa, mesmo eles sendo pegos de surpresa, não houve vítimas fatais, né? Foram mais danos materiais. Mas mesmo assim, né, as pessoas acordando, sendo sua casa invadida por lamas, né? E claro que a força, né, durante 11 horas ela vindo, a força da lama se perdeu um pouco, né? Que foi diferente de Bento Rodrigues, que foi em questão de 20 minutos, né? Que a lama chegou e fez a devastação. Em Mariana também, né? Eu entrevistei e a matéria está no site, uma grávida que ela teve aborto involuntário no meio da lama. A lama chegou em Bento Rodrigues, né, pegou ela, lá eles chamam de agarrar, né? E foi levando ela estava com uma criança no colo, e ela me contou que ela, no meio da lama, ela sentiu o feto saindo, né, de dentro dela. Então foi uma coisa muito chocante, foi uma coisa muito, muito tensa, que a gente não viu isso na grande mídia, né? E isso é um crime aos direitos humanos, né? É um crime bárbaro, né? Já em quedas, por exemplo, uma coisa que não se noticia, por exemplo, relacionado ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, é a produção, né? Nós fomos lá, em Quedas do Iguaçu, se produz 3 milhões de litros de leite por mês nos assentamentos do MST, né? E eles vendem o litro a R$1. Então, eles têm uma geração de 3 milhões de reais mensais do leite, só do leite, fora os outros produtos, né, que eles produzem, os grãos e frutas, né? Então, só do leite tem tudo isso, e a gente não vê isso na mídia, né? A gente só vê que sem terra é vagabundo, que sem terra... Você acha que a cobertura ruim da grande mídia ajuda a construir uma imagem que, além de ser negativa para os trabalhadores sem terra, ainda é muito distorcida? Sim, porque a grande mídia ela tem um papel, né, que é agradar o seu anunciante. E quem que anuncia na grande mídia? Você pega, por exemplo, no caso mesmo de Quedas do Iguaçu, a Araucel fez anúncio no Jornal Nacional, né, no intervalo do Jornal Nacional, e é claro que o Jornal Nacional não vai falar mal do MST, porque o MST não está anunciando lá. Vai falar mal, sim. Vão falar bem do MST. Vão falar bem do MST, perdão. Né, vão falar mal do MST, né, porque ele não está anunciando. Enfim, os próprios jornais aqui da capital, aqui de Curitiba também, né, você pega os anúncios, tudo próximo ao agronegócio, né, que tem um enfrentamento grande com os camponeses, né, inclusive na ideologia, né. E é incrível porque, vendo Quedas do Iguaçu, acontece o mesmo em Querência do Norte, né? Em Querência também, os assentamentos lá mudaram a cidade. Exatamente. Quer dizer, deu uma dinâmica na cidade. E ninguém divulga. Aí tem um problemazinho de uma cooperativa do MST, vira manchete.
E ninguém diz das enormes dívidas. Do efeito econômico que tem um do efeito econômico que tem um assentamento. E mais, Mário, Mário, e ninguém, até se pudesse comparar, né, a grande dívida das cooperativas do agronegócio, que deve bilhões para o governo federal, as cooperativas. Isso não se cita. Aí uma dívida qualquer de um assentamento ligado ao MST, aí é manchete, é impressionante, sabe? Essa forma de tratar diferente, né? Então, na verdade, a gente não está falando de jornalismo independente, nós estamos falando de jornalismo. Dependente. E do outro lado, o que existe é um jornalismo dependente. Exatamente. Quer dizer, e por ser dependente, ele vai ter pouca capacidade de ser jornalismo de verdade. Exato. E esse segundo problema, eu lembro, há 3 anos, mais ou menos isso, que o Povo fez uma página inteira sobre os problemas de 3 assentamentos do MST. E é incrível, porque assim, até uma foto que tinha assim, sabe, os caras colocam lá que é o grande problema que tinha naquele assentamento, aí atrás tem a foto em que aparece o MST, né? Tá uma coisa assim para. E agora os caras não falam sobre esses lugares onde o MST renovou a cidade, a verdade é essa, manteve o pessoal no campo, quer dizer, não se trata da economia, da pujança da economia local a partir disso e mais. E essas centenas, em muitos casos, milhares de famílias que vivem lá, que não vêm inchar as grandes cidades, depender de rua, de saneamento básico, depender de tudo, de emprego, e que acaba não tendo. Claro. Né? Então, ou seja, não se dá esse tratamento pensando muito mais na questão econômica e na vida dessas pessoas. E aí fica na discussão, quer dizer, o agronegócio roubou a terra, não roubou a terra, invadiu. Aí o termo invadiu, né? Quer dizer, exato. Agora ninguém vai dizer que Araupel tem uma terra que é invadida. Invadida pela Araupel. Por exemplo, mesmo lá em Quezada do Iguaçu, nós entrevistamos um comerciante e um proprietário de um grande mercado. E ele nos dizia, falou assim, os assentamentos aqui melhorou bastante o volume do nosso trabalho aqui, né? A nossa receita aumentou graças aos assentamentos. Só que ele não queria se identificar por medo de represália. Né? E aí nós perguntamos para ele sobre a questão que a Araupel ela distribui cesta básica para os trabalhadores. Né? E nós perguntamos onde é que eles compravam, que a Araupel comprava a cesta básica. Eles falaram, vem de fora. Né? Quer dizer, nem lá dentro do município eles não conseguem atender, valorizar o próprio comércio economia local, né? Mas já os assentados vão lá, vão comprar o que falta para eles lá na roça, eles vão buscar lá na cidade. Da região. Então, o que a gente tem que encerrar um pouquinho, a gente vai fazer um break agora, encerrando o primeiro bloco. Hoje estamos falando sobre jornalismo independente. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre jornalismo independente. No estúdio, Joca Madruga, jornalista, editor do jornal Terra Sem Males, e o professor Elson Facchina. A gente está falando sobre como os grandes meios, os meios comerciais, não tratam, né, de certos temas, de certas pautas que não deixam de ser pautas relevantes, mas não tratam por uma relação, por questões das relações com os anunciantes. Por que mesmo hoje no Brasil, tendo uma quantidade grande por exemplo, de emissoras de televisão, né, você não vê uma abordagem dessa natureza em nenhuma grande emissora de televisão? Quem que deve cumprir esse papel de levar para a grande massa esse tipo de informação?
Os grandes meios, eles não... O jornalismo independente vai chegar um dia a conseguir comunicar com o grande público? A gente espera que sim. A gente trabalha, inclusive, para isso, né? Para fomentar cada vez mais a comunicação popular, né? O jornalismo independente. E, graças a Deus, aqui em Curitiba, aqui no Paraná, tem sido um celeiro de projetos que tem pipocado, né? Nós temos o Terra Sem Males, o Brasil de Fato está se consolidando aqui, que é um jornal voltado para os trabalhadores. Temos algumas revistas, como a revista Ágora, a PP Sindicato lançou recentemente a revista 29 de Abril, né? Mas, diante do poderio econômico, ainda nós temos muito que caminhar, né? E aquilo que a gente falava, né? Os grandes meios, eles têm um compromisso com os anunciantes, né? Eles não vão falar, por exemplo, que os juros do Itaú estão muito altos, de alguns bancos estão muito altos, porque é contra o anunciante, né? Enfim, eles não vão dizer isso, né? Mas nós que temos esse compromisso e temos isso até mesmo como uma forma de viver, né? Uma forma de vida, de poder trabalhar, de fazer o jornalismo independente, o nosso desafio é cada vez mais romper essas barreiras, né? E a barreira econômica, ela trava bastante, né? Muito, né? Um jornal desse tem custos, né? Por exemplo, no Terra Sem Males, nós literalmente passamos a sacolinha entre amigos, né? Alguns amigos dão uma quantia X, outro um pouco maior, enfim, daí a gente vai trabalhando, a gente tira dinheiro do bolso também, né, para poder, às vezes, complementar, para poder ter o impresso na rua. Já no site, já é um pouco mais democrático, vamos dizer assim, na comunicação, porque o custo já é bem menor e nós temos alguns jornalistas que colaboram, né? Nós temos o Manuel, que nos ajuda na questão política, né, e também com esporte. O Roger também, que tem uma coluna sobre o Atlético Paranaense. A Gesiane, que fala também sobre esporte. Temos o Regis, que fala sobre música e cultura, né? A Paula, a Paula tem uma grande experiência em buscar dados no governo, em investigar a questão ligada mais à justiça e aos processos. O Pedro Carrano, que tem sempre colabora com a gente na questão de crônicas, né? Então a gente tem um time de colaboradores, de parceiros, que doam parte do seu trabalho para a gente construir essa questão da comunicação popular. E todos nós, citados, estão envolvidos em outros projetos também. Mas, né? se a questão do financiamento ela é central, porque ela acaba limitando a possibilidade de cobertura do jornalismo, né? Eu acredito de fato nisso, né? É muito difícil você fazer jornalismo contra o seu anunciante, contra quem te financia. E o anunciante, muitas vezes, deveria ser, de fato, objeto de jornalismo. Mas se não é por esse caminho, se não dá para abrir mão da independência, do independente do jornalismo, né? Do título, jornalismo independente, qual que é o caminho de financiamento para esse tipo de projeto? O caminho que nós temos usado, que temos procurado, é o da solidariedade entre as pessoas mesmas. Mas isso, né? tem um limite, né? Tem um limite, mas, por exemplo, eu tenho colocado algumas fotos à venda, para poder reverter essa questão. Então, algumas fotos que a gente colocou, tá lá no site, as fotos do jornal mesmo, né? O que a gente vende é revertido para esse projeto, né? A gente coloca no projeto. Crowdfunding também tem sido, alguns veículos, né, têm usado a experiência, a própria agência pública, né, fez crowdfunding, né, o financiamento coletivo. Então essas têm sido algumas saídas, né, e também alguns projetos, alguns sindicatos que têm uma visão um pouco mais adiante na relação da importância da comunicação, também ajuda alguns outros veículos, né? Ajuda alguns parceiros nossos também nesse sentido de poder produzir esse material, né? Esse financiamento, bem, me parece que o jornalismo feito assim, independente, parece que os dois financiadores mais legítimos são o próprio leitor, né? Porque esse, em tese, não tem nenhum motivo
para querer, pelo contrário, para querer restringir a liberdade jornalística. Pelo contrário, tem interesse que o jornalismo seja o mais fiel a ele e não aos anunciantes. Por outro lado, você pode tentar também, alguns de projetos de jornalismo independente estão tentando fontes com editais, com financiamento público. Acho que vai chegar um momento que a gente vai precisar de uma espécie de lei Rouanet, né, para o jornalismo, a gente garantir que projetos como esse possam continuar como um jornalismo independente sem se converter num jornalismo que depende, mais uma vez, de fontes que acabam limitando a atividade? Eu acho, não sei, Joca, mas assim, nesse ponto, eu para mim, entendo que nós precisamos aprofundar a questão da comunicação no Brasil, porque os governos põem muita grana na comunicação, muitas grana. Quer dizer, mais da metade da grana que chega nos meios de comunicação vem dos governos. Sim, o que municipais, estaduais. Vai gerar uma relação corrompida. Então, ou seja, nós precisamos de aprofundar um debate que é o seguinte: como o dinheiro, que é público, não é do governo de turno, que é público, deveria financiar também iniciativa privada. Eu não sou contra, sinceramente, que haja recurso público, mas público, não do governo de turno. Público é na iniciativa privada, nos grandes veículos. Mas assim, e qual é a fatia que vem para veículos que não são empresas, mas que representam, no caso de vocês, uma demanda social? Quer dizer, uma demanda social legítima. Os movimentos sociais que se organizam não mais pela lógica da grana, do lucro, que são as instituições de mercado, mas pela grana da solidariedade, pelo viés da solidariedade, da cidadania. Quer dizer, um governo, e isso a gente esperava que o PT, quando esteve no governo, vamos falar já no passado, né? Quando esteve, acho que o retorno vai ser daqui a muito tempo, se é que volta ele, ou espero que um outro partido de esquerda muito mais comprometido, né? É preciso aprofundar esse debate. Quer dizer, o recurso é público, não é do governo de turno. Se é público, ele tem que espalhar por toda a sociedade. Também para a iniciativa privada, lógico, não sou contra, mas também para os movimentos sociais fazer comunicação. É impossível, é impensável um país em que tem tanta grana, são bilhões por ano que juntam todos os governos, joga na comunicação, só o governo federal, a média de 1,5 bi, pegando em claro instituições, como é que é, Banco do Brasil, Caixa, assim por diante, as instituições que se anunciam. Agora, quanto dessa grana não deveria vir? Uma porcentagem que fosse pequena, sabe, comparada, mas que não deveria vir financiando os projetos sociais, os projetos populares, cuja finalidade é essa, é passar uma visão satanizada pelos grandes meios de comunicação, passar uma visão diferente. Né? E aí tem um problema, acho que esse é um debate que, para mim, nós estamos demorando para fazer no Brasil. Né? Tem países que já fez, a Argentina fez isso, né? O Equador fez isso, vários países fizeram isso, a Bolívia fez isso. Né? E nós ainda não fizemos, que é cobrar, sim, do Estado um recurso que vem, sabe, aí tem que vir, não tem que vir dado pelo governo de turno, mas tem que se criar sabe, um aparato jurídico, legal, em que essas instituições gozem de um pouco de recurso. Tudo bem, vai ter que prestar contas, ninguém está dizendo que toma, faça o jornal. Não, você vai ter que prestar contas, né? Forma-se um conselho para avaliar isso. Agora, é fundamental que isso tenha por um lado. Por outro lado, o debate, você até citou nisso aí, a conversa hoje é sobre jornalismo independente. No fundo é o seguinte: jornalismo ou deveria ser independente ou não é jornalismo. A verdade é essa. Claro. Quer dizer, e eu acho que aqui também vai uma questão para os nossos colegas de profissão. Né? Eu já trabalhei muito tempo, né, na mídia, tenho muitos colegas ótimos que trabalham na mídia. Quer dizer, dá sim para a gente, ainda dentro da grande mídia, furar. Nós temos vários colegas que fazem isso. Agora, a pena é que são poucos. Né? São poucos colegas que de fato, assim, furam um bloqueio, sabe, ocupam os espaços possíveis na grande mídia para poder fazer algo diferente. Veja, pergunte, eu sei porque eu tenho muitos ex-alunos na grande mídia, começo a conversar com eles e falo: cara, mas você já pisou no assentamento para você ter essa opinião sobre a MST? Não, mas eu leio tudo. Não, você lê, eu ainda brinco fazendo, você se alimenta, você bebe a sua própria saliva, cara. Né? Você está bebendo o que o jornal está te dando. O jornal já é alguém que, como você, não foi lá. Como é que você escreve sobre algo que você não foi, não esteve lá? Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é o Frei Beto que popularizou, mas não é dele, não. Quer dizer, ele fez uma releitura e cunhou dessa forma, que ele fala o seguinte:
a cabeça só pensa onde o pé pisa. Pô, e se você está pisando no palácio do governo, está pisando nos tapetes da empresa, do agronegócio, a sua cabeça vai pensar do jeito deles. Então, quando você olha o MST, é um bando de gente perigosa. Eu lembro, não posso falar o nome, eu lembro, dava aula no Positivo, tive 2 alunos que eu dava documentário, e eles falaram o seguinte: professor, para me desafiar, professor, nós queremos fazer um documentário, temos temas em 2. Nós vamos fazer um documentário que o senhor defende muito o MST, então nós vamos um documentário provando que é feito por bandido. Bem assim o cara me falou. Eu aceito. Falei, agora só um detalhe, você vai ter que ir lá, conhecer lá. Nós queremos ir lá conhecer, queremos não sei o que e tá. Aí eu... Faxina, deixa só, que eu estou no break, você vai voltar na história do documentário dos seus alunos, tá? Mas a gente tem que encerrar aqui, já deu tempo. A gente tem que encerrar aqui o segundo bloco sobre a mídia. Voltamos daqui a pouquinho falando sobre jornalismo independente. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia. Hoje falamos sobre jornalismo independente. No estúdio comigo, o Joca Madruga, editor do Terra Sem Males, e o professor Elson Faxina. A Faxina estava contando a história dos seus alunos que queriam provar que o MST era um movimento feito por bandidos e que você só exigiu que eles fossem até o assentamento fazer o documentário. Ele falou, não, Faxina, nós queremos ir sim, você conhece? Eu falei, conheço. Aí liguei para meus amigos do MST, liguei baixo, eu preciso de 2 caras que querem fazer um documentário. Que assentamentos tem aqui perto? Aí, na Lapa. Aí, ok, acertaram. Eu falei, vamos para lá. Vocês, olha o que vocês quiserem. Pergunte, converse, e aí vocês documentam. Aí eles foram lá fazer a primeira imersão, depois voltaria a fazer o roteiro para depois de gravar. Aí foram, fim de semana, só os 2. E aí, de repente, na aula seguinte, eles, professor, podemos conversar depois? Falei, tranquilo. Aí tem um momento que trabalha com um grupo, né? Eles, pois é, nós fomos lá, a gente já vai mudar o enfoque do documentário. Falei, fique à vontade, o documentário é de vocês. Eu quero que vocês conheçam a realidade para depois fazer. Sabe o que é, professor? Nós conhecemos lá 3 famílias. Aí ele contou de uma família que a mulher era daqui de Curitiba, o marido morreu aqui e ela com os 3 filhos foram para lá. E a mulher encantada com 1000 coisas, sabe, uma vida nova, os filhos ficam falando. Aí ele falou assim, sabe o que é, professor? A gente viu lá 3 famílias que a gente conseguiu conversar, professor. Olha, é um exemplo. Aí tá legal, e mais? Aí conversamos, sabe o que é muito legal? Porque todo mundo vai para a escola. Aí, falei, legal, então só vou fazer o quê? Pois é, nós temos que fazer um documentário, professor. E aí começaram a falar. E eu ser mais um panfletário para o MST. Falei, também não é tanto, né, cara? Acho que vocês vão fazer o documentário, mostra as coisas boas, né? É um então, movimento social. É um movimento social. Tem seus defeitos. Onde não tem defeito, né, cara? Agora sim, eles voltaram. Mas por quê? Porque pisaram lá, né? Pisaram, conheceram a realidade, mudou a cabeça. Eu falo, pô, nossos colegas de profissão têm que pisar no barro, têm que ir para lá, né? Para ir para Queda de Iguaçu. Não, esse caso agora recente do assassinato, né, pô, os caras escreveram daqui, cara, sem ir para lá, sem acompanhar o fato, sem ir lá conhecer como vivem esses caras, sem conhecer a história da própria fazenda, né? Ainda não, eles ocuparam a terra, aí dá a ideia de que a terra era do dono, né? Gente boa, gente fina, e os caras foram lá ocupar. O bando de vagabundo foi lá ocupar a terra dos caras. Não conhece nem a história. Para escrever uma história, não precisa defender ninguém. Mostra os 2 lados. Sim, e outra, os caras estavam produzindo pinos e hoje se produz comida. Exato, né? Exato. Só essa diferença, né? É. Só mostrar isso, né? Então eu falo assim, eu creio que nós precisaríamos de ter um momento para discutir várias coisas. Uma é discutir a forma de financiamento, só para fazer um resumo, a forma de financiamento da comunicação. Nós temos que chegar ao momento de dizer, não, tem que ter recurso público para fazer isso sim. E é barato, cara. É barato, isso é casca de unha para o recurso público, né? E vai fazer um bem porque a sociedade vai começar a se reconhecer como sociedade e não mais uma sociedade altamente preconceituosa. Como nós falamos, tem problema no MST? Claro que tem problema.
Não é feito de santo, não. Santo, se tiver, está no outro patamar da vida, né? Agora, mas conhecer a realidade e discutir com nossos colegas, viu, Mário? Eu acho que isso nós temos que provocar nossos colegas. É assim, cara, não fale nada do que você não conhece. Não fale nada sem ter ido viver lá. Não fale, por favor, sabe? Se diga que você não pode escrever sobre isso se você não conhece, porque não conhecer por telefone, você não conhece ninguém por telefone. Ou pior, né? Ou pelo Google, né? A gente, assim, me parece muito evidente que tem uma importância, tem uma dificuldade tem que conseguir se estruturar e tal. Mas me parece que o contexto para que uma política como essa se desenvolva piorou um tanto, né? Eu quero perguntar para o Joca, assim, como que vocês imaginam qual vai ser o papel do jornalismo independente e qual é a perspectiva dele conseguir ser reconhecido e tal, num contexto que a gente está vivendo de um novo governo feito a partir de um impeachment, com uma cara muito conservadora. E altamente envelhecida, né? É um governo velho, né? Um governo velho. Já começa com a extinção do Ministério das Comunicações, né? E da Cultura. E da Cultura. E hoje mesmo o Manuel Ramírez publicou a gente tem uma coluna no site do Terra Sem Males, chama Pinga Fogo, que é o Manuel que escreve. E ali ele questionava, né, que essa questão, né, o fato de você extinguir um Ministério como da Cultura, você não demonstra que que nós somos eruditos, né? Nós temos muito ainda o que crescer. Isso demonstra a nossa pobreza cultural. E essa pobreza cultural se reflete no jornalismo também, né? Porque o jornalismo independente, os meios de comunicação popular que nós temos e que são muitos, né, espalhados aí pelo Brasil, o nosso papel daqui para frente é de cobrar do governo, né? Porque o próprio presidente interino, antes de assumir, dizia que não ia extinguir os programas sociais e agora ele começa a mostrar as garras. Em 8 dias já extinguiu alguns. Então, é o nosso papel denunciar isto, né? De colocar isso para a sociedade. O que a gente não vê, por exemplo, como acompanho o professor Faxina no Facebook e vejo lá as suas alfinetadas, né, na grande imprensa local, né, e eu concordo, né, parece, né, nos posts até colocou que a assessoria que alguns veículos têm prestado ao governo tem sido impecável, né, porque está mostrando um país de unicórnios, de fadas, né, e que está tudo bonito e tudo vai ficar bom. E a gente sabe que não é assim, né? Para o trabalhador não vai ter nada disso. Não, hoje, inclusive, sexta-feira, estamos gravando, hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20. De maio, né? Tive um jornalista, o jornalista tem que falar que infelizmente, que é o Sardenberg, ele fala assim, bom, formada a equipe econômica, uma equipe econômica excelente, ótima. Agora temos que aguardar o que eles vão anunciar na próxima semana. Quer dizer, o cara já disse que é ótimo, já carimbou, né, que é perfeita. Exato. Então o que fizer não pode reclamar porque ela é ótima. E é o nosso papel como jornalista independente de denunciar isso. Quem é a equipe econômica? Exatamente. Né? De onde vieram essa equipe econômica? De onde surgiu essas pessoas? Porque eles não caíram de um disco voador. Não. Né? Eles têm uma história. De compromisso, inclusive, que não é com a produção. Exatamente. E o nosso papel Mas você acha assim, nesse sentido, é muito triste o papel que a imprensa está desempenhando nesse momento. Né? Está fazendo jornalismo a favor. E jornalismo a favor é um contrassenso. Né? É um contrassenso. O jornalismo se construiu historicamente como uma atividade de fiscalização, muito contundente, de questionamento. E não importa se é esquerda, questionar. Sempre, né? questionando. Se construiu assim, angariou uma legitimidade perante a população desta forma. Né? Você não acha que fazer jornalismo a favor é muito difícil, mas você não acha que isso aumenta a responsabilidade, mas também a perspectiva de maior reconhecimento desse jornalismo independente junto ao público? Porque antes você tinha a imprensa moendo o governo, agora tem uma imprensa protegendo o governo. Editorialmente não é bom para o jornalismo independente? Sim, é bom. E isso reflete, inclusive, nos números que a gente tem evoluído dentro do nosso trabalho. Tem crescido.
O projeto Terra Sem Males, ele é um projeto antigo, assim, um projeto que eu tinha na cabeça desde a década de 90, né, para você ter uma ideia. Que eu consegui concretizar... Quando você tinha cabelo ainda, né? Quando eu tinha cabelo, e era cabelos longos ainda. Mas, enfim... e no ano passado, conversando com a Paula, eu contei para ela um pouco dessa minha ideia, e ela falou assim, vamos colocar em prática então de forma mais consistente. E a Paulinha deu todo o apoio e tem sido ela assim a alma, né, do Terra Sem Males também. E nós começamos em fevereiro do ano passado na greve dos professores, né? No 29 de abril. Não, em fevereiro. Em fevereiro, mas um pouco antes. Um pouco antes. Vocês já estavam na rua no 29 de abril. Exatamente. Aí ali nós começamos essa parceria de escrever, eu com as fotos, ela com os textos, né? E a gente foi, e nós tínhamos, né, os nossos acessos no site, não chegava a 100 acessos por dia lá no início. Hoje a gente já está ultrapassando, né, 2.000 acessos diário, né, a gente já conseguiu evoluir. Claro que diante de uma mídia comercial, como a gente costuma dizer, os números ainda podem não ser expressivos, né? Só que nós não temos investimento em publicidade. A Gazeta está batendo em 7 milhões de usuários únicos. Exatamente. Por mês. Exatamente. Por mês a gente está chegando ali nos 20 mil, às vezes, a gente chega nos 30 mil, né? Tem tido um pouco de oscilação. O que é ótimo para o jornal novo, né? Uma experiência nova. Exato. Né? Né? Sem grana para se divulgar. Né? Então a gente tem essa oscilação. Às vezes a gente chega nos 2, 3 mil, às vezes a gente chega nos 500, então fica nessa oscilação. Só que a gente não investe em publicidade, porque a gente não tem condição de investir na publicidade. A nossa publicidade é no Facebook, é no Twitter, é nas redes sociais de uma forma geral, é nos amigos, né? É em espaços como esses aqui, né? E a gente agradece à Universidade Federal e ao professor Mário pelo espaço. Então são momentos assim que a gente consegue divulgar o nosso trabalho. E diante do atual cenário no Brasil, o jornalismo independente tem muito para crescer, né? Porque as pessoas, como a internet ela tem um pouquinho de democratização, né, dos meios de comunicação, que você tem um pouco de escolha, ela acaba ajudando nesse crescimento de poder divulgar um pouco mais, né? E as pessoas têm um pouco mais de escolha também para ver o que elas querem ver, né? Então, quando você tem um presidente interino que diz que não vai cortar os programas sociais, né? E 8 dias depois tem vários programas sociais que já foram, né, e programas importantes como o de moradia, né, que já cortaram, então as pessoas começam a questionar e começam a buscar outras fontes de informação, né, porque ela pegam, por exemplo, um jornalão. Quer dizer, eles vão ter dificuldade para fazer jornalismo a favor. Exatamente. Quer dizer, a população uma hora vai se incomodar com as coisas. Sim, porque as pessoas vão olhar e falar, não, mas o que está dizendo aqui não é o que eu estou vivendo. A minha prestação no Minha Casa Minha Vida, que era R$80, vai para R$200, né? Então, esse aqui está mentindo, isso aqui não me interessa, essa mentira. Aí começa a buscar outras fontes, né? E aí que a gente tem, nós que trabalhamos com jornalismo independente, com a comunicação popular, nós vamos ter que ser bastante astutos para poder também divulgar o nosso trabalho para fazer chegar nessa população, né? Que na grande massa, vamos dizer assim, né? Para poder a gente ter esse contraponto na informação. É um baita desafio. Exatamente. Uma estrada comprida, boas perspectivas, mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E achar caminho. Tem que trabalhar e precisamos também né, de novos veículos que as pessoas possam criar novas formas, né? A gente não tem, por exemplo, eu desconheço algum site ou jornal que possa falar, por exemplo, da cultura da periferia, né? A gente não tem, eu desconheço alguém que tenha essa abordagem. Que tenha essa abordagem, que possa falar, por exemplo, o que a periferia de Curitiba ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro está produzindo de cultura. Né? A gente não... De vez em quando aparece e a gente fica espantado com o que eles produzem. Exatamente. Né? Tá ok? Legal. É isso.
É isso? Eu acho que essa questão que você levantou, quer dizer, na verdade, inclusive, veja só, até na fala dele, né? Não é, olha, vamos divulgar fazer o meu jornal. Não, que tenha mais jornais como esse, que né? tenha mais. Mais jornais com outra abordagem, Exato. quer dizer, esse é o espírito do jornalismo independente, que quer pensar o quê? Na solidariedade, na cidadania mesmo, né? Quanto mais tiver com outras abordagens, mais a sociedade vai se reconhecer como tal e vai cumprir uma função que a grande mídia não cumpre, porque nós temos muitos veículos de comunicação, mas a gente fala, é o mais do mesmo, né? Exato. Você assiste, é tudo muito parecido, a pauta é quase a mesma, né? Então, as reportagens quase a mesma, nós precisamos pluralizar isso, né? Ok? Agradeço a participação de vocês aqui. Hoje falamos sobre jornalismo independente. Aqui no estúdio comigo o repórter fotográfico e editor do jornal Terra Sem Males, o Joca Madruga, à minha direita, e à minha esquerda o jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná, Elson Faxina. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista, professor da Universidade Federal do Paraná e apresento aqui na UFPR TV semanalmente este programa, o Sobre a Mídia. Você pode falar conosco pelo Facebook, mandar sugestões, críticas, sugestão de tema, de entrevistado, pelo Facebook, www.facebook.com/UFPR TV oficial. Eu agradeço a sua audiência e espero te encontrar de novo na semana que vem para a gente conversar mais um pouquinho sobre comunicação. Até lá e muito obrigado.